Hoje, continuando o nosso tema, né, conhecendo mais sobre Deus, hoje nós vamos falar sobre um Deus que perdoa. Vocês têm experiências de perdão? Tenho certeza no coração de vocês de situações que Deus perdoou vocês? Vocês confessaram, se arrependeram e Ele perdoou? Pois é, hoje nós vamos falar sobre isso, sobre um Deus que perdoa. A história que nós vamos ler hoje, se basear, está em João, capítulo 8, do 1 ao 11. Se você quiser abrir aí, depois a gente vai ir acompanhando a história. É bem curtinha, mas nos ensina muita coisa. Antes de começar a falar sobre a história em si, eu quero perguntar para vocês o seguinte: vocês já julgaram, ouviram, já viram uma situação de alguém julgando outra pessoa? Qualquer que seja o motivo, né? Sempre existe alguém julgando o outro. Isso acontece com bastante frequência. Às vezes a pessoa julga a outra pela aparência, pela roupa que está vestindo, pelo modo de falar, pelo estudo, que a pessoa tem pouco estudo, enfim. Hoje, com bastante frequência, nós vemos, né, as pessoas sentando no lugar do juiz e apontando para as outras como se elas fossem 100% correta e a outra errada, né? Então, tudo que a pessoa faz, a pessoa fala, enfim, é motivo para outra julgar. E nós devemos se lembrar, né, quando estamos nessa situação, né, de julgar alguém, ou se vemos uma situação dessa, nós temos que lembrar que todos nós somos pecadores e não há quem escape disso. A Bíblia mesmo relata isso para nós. Todos são pecadores e estão destituídos da glória de Deus. E é por causa de Jesus que nós temos acesso a Deus. É por causa de Jesus que nós somos perdoados. É pelo sacrifício dele na cruz. A história é o seguinte: Jesus estava sentado lá e os escribas e os fariseus trouxeram até Jesus uma mulher que foi surpreendida em adultério. Vocês sabem o que é adultério? Adultério é o seguinte: quando uma mulher é casada, um homem casado, e ele trai a esposa ou o marido com outra pessoa, isso chama-se adultério. Tá? Quando ele, por exemplo, é casado e tem um relacionamento com outra pessoa fora do casamento. E isso chama adultério. E é pecado, certo? E aí, Jesus, então lá sentado, os escribas e os fariseus levaram uma mulher que estava lá traindo seu marido, né? Ou com uma pessoa casada, dá no mesmo. Ela foi surpreendida lá cometendo o adultério. E aí, fazendo isso, né, os fariseus e os escribas colocaram ela lá de pé no meio de todo mundo para passar aquela vergonha. E aí pegou e falou: Mestre, essa mulher foi pega em flagrante, em adultério. E na lei de Moisés fala que as mulheres devem ser apedrejadas. O que o Senhor diz sobre isso? Na verdade, os escribas e os fariseus queriam, não era nem o foco a mulher em si, eles queriam pegar algum erro em Jesus. Eles estavam doidos para Jesus falar qualquer bobagem ali e eles terem um motivo para apontar e julgar Jesus também. Jesus, né, quando estava lá, ele estava desenhando no chão, na areia ali onde ele estava sentado, ele continuou lá. E aí, né, eles insistiram em perguntar para Jesus: e aí, Jesus, né, o que o senhor vai fazer? E aí, Jesus, né, vendo a insistência deles, eles queriam um posicionamento, uma resposta de Jesus. Jesus vira para eles assim e pega e fala: olha, aquele
que dentre vós aí estiver sem pecado nenhum, atire a primeira pedra. E continuou lá desenhando no chão. Tipo assim, deu essa resposta e continuou, ignorou a provocação deles. Jesus sabia a intenção, sabia que eles queriam encontrar algo em Jesus para acusá-lo. Então, ele muito sábio, né? Sabendo que ali ninguém era santo, ninguém era perfeito, ele pega e dá essa resposta. Olha, aquele que tiver aí entre vocês e que nunca pecou, não tiver erro nenhum, pode pegar a primeira pedra e jogar nela. E aí, sabe o que aconteceu, gente? Todos ouvindo essa resposta dele, foram, acusados pela sua própria consciência. Porque daí, o que aconteceu? Eles começaram a olhar para dentro de si e ver que todos eles pecavam. Não importa qual era o erro. Ali, naquele momento, o pecado daquela mulher estava exposto, né? Ela foi pega em adultério. Mas todo mundo ali tinha um pecadinho, sabe? E aí, a própria consciência deles foram acusando eles, sabe? E aí, eles foram se retirando dali, um por um. E não sobrou ninguém. E aí, Jesus, né, que estava ali desenhando no chão, nem olhou para eles depois. Quando Jesus ergue sua cabeça e vê que não tem mais ninguém ali, ele pega e pergunta para a mulher: Mulher, onde estão aqueles que estavam te acusando? Ninguém te condenou? E ela responde para ele: Ninguém, Senhor. E aí então ele diz para ela: Nem eu vou te condenar. Vai e não peques mais. Ali, Jesus estava perdoando os pecados dela e dando uma nova chance para aquela mulher. Mesmo aquela mulher agindo de uma forma imoral, Jesus teve compaixão e a perdoou e ofereceu uma nova chance de tomar um novo rumo na vida dela. E quantas vezes Jesus nos perdoa também? Eu quero que agora vocês aí pensem, né, nessa história que nós vimos aqui e pensem na vida de vocês, né? Quantas vezes nós pecamos, nós erramos e Jesus sempre nos perdoa, sempre nos dá uma nova chance de mudar a nossa história, de não pecar de novo. A Bíblia fala que se nós se arrependermos de verdade, ele é fiel para nos perdoar. Tem que confessar, né? Em oração, se arrepender, confessar os nossos pecados e ele nos perdoa. E ele esquece do que fizemos. Mas aqui eu coloquei bem grandão para vocês lembrar que ele nos perdoa, mas ele nos orienta a não fazer mais. Lembra que ele falou para a mulher assim: olha, eu te perdoo, eu não vou te condenar, vai, mas não peques mais. Isso era um aviso para ela. Olha, seus pecados foram perdoados, daqui para trás não existe mais condenação, mas daqui para frente, tome jeito na sua vida, né? Tipo assim, não vai ficar aí pecando, 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 achando que toda vez vai ser perdoado, e se não der tempo, né? Imagina, porque pode acontecer com a gente. A gente viveu uma vida de pecados, achando que vai dar tempo de se arrepender. Ah, vou fazer mais uma vez, e mais uma vez, depois vai dar tempo. E se Jesus volta e não dá tempo de você se arrepender? Então, lembre-se, ele nos perdoa e nos orienta a não fazer mais, a mudar o rumo da nossa vida, a ter uma vida reta, uma vida que agrada a Deus, uma vida de obediência. Lembrando que, nossa, tia Kathleen, é difícil, né? A gente seguir a linha assim, certinho. É difícil, mas o sacrifício vale muito a pena, né?
tudo que nós passamos aqui na Terra, Jesus já também passou. E ele falou, eu venci, e vocês também vão vencer. Então, é em Jesus que nós temos que buscar força para vencer o pecado, vencer a tentação, certo? E lembrar que se acontecer um deslize ou outro, sem intenção, ele nos perdoa. Tem que se arrepender, confessar, pedir perdão com as bocas. Não adianta ir lá e falar assim, ai Deus, me perdoa, porque o senhor sabe, né? Ó, nanani, você tem que ir lá e falar, olha Jesus, me perdoa, porque eu pequei. Eu fiquei julgando meu amigo lá na escola pela vestimenta que ele estava. Eu fiquei julgando meu amigo lá na escola pelo jeito dele falar. Eu menti, eu enganei. Tem que dar nome, tem que falar tudo o que você fez. E aí Jesus, claro, vai te perdoar, vai te dar uma nova chance, porque ele é um Deus que perdoa, né? Enquanto tiver dia e sol, há esperança, né, de arrependimento e de perdão de pecados, antes que ele venha, né? Porque como a Mari lembrou aqui, no dia final todos nós vamos lá, ó, diante do trono, diante do rei e vamos ser julgados. Mas até lá temos a oportunidade de tomar um novo rumo nas nossas vidas, deixar o pecado e viver uma vida de obediência a Deus, certo? O versículo da semana, para vocês memorizarem, é esse, Isaías 43, 25, que diz, mas eu mesmo, sou o seu Deus, e por isso perdoo os seus pecados e os esqueço. Isso aqui é o próprio Deus falando para a gente. Eu sou o seu Deus, e por isso perdoo os seus pecados e os esqueço. Certo? Tenha certeza dentro do seu coração dessa palavra, que Deus é um Deus que perdoa. O nosso Deus, ele nos perdoa. Se nós se arrependermos de verdade, pedir o perdão, né? Ele perdoa e esquece os nossos pecados. E aí é igual Jesus falou lá para aquela moça, ó, vá e não faça mais, não peques mais. Naquele mesmo pecado, você já não tem direito de pecar mais, tipo assim, você já sabe que não pode, já foi perdoado, então daqui para frente não faça mais, certo? Nos olhos de vocês, por favor. Nós vamos orar agora. E eu quero que vocês busquem aí na memória de vocês algum dia que vocês pecaram, erraram. Lembra aí dentro de você que Deus perdoa se você se arrepender de verdade. Então, nessa oração, você pode colocar diante de Deus também, tá bom? Fechem os olhos aí. Senhor Jesus, obrigado por nos ensinar mais uma vez da tua palavra, de quem o nosso Deus é. Hoje nós aprendemos que o Senhor é um Deus que perdoa. Nós te agradecemos por isso, pela tua misericórdia, pelo teu amor e pelo teu perdão, todos os dias. Nós sabemos que todos nós somos pecadores e sem o Senhor Jesus, nós nunca alcançaríamos o perdão, a vida eterna. Nós erramos todos os dias, pecamos todos os dias e hoje nós trazemos na nossa memória. Se fizemos alguma coisa, se cometemos algum pecado que nos distanciou do Senhor, nessa hora nós pedimos perdão. Perdão e queremos, Jesus, ficar bem perto do Senhor, como sempre estivemos. Não queremos nos separar do Senhor pelo pecado. Então, pedimos perdão e já temos a certeza no nosso coração que o Senhor é um Deus fiel, que nos perdoa e esquece os nossos pecados. Obrigado pela chance que o Senhor nos dá de tomar um novo rumo nas nossas vidas, todas as vezes, todos os dias. E no nome de Jesus que oramos, amém. Amém, meninas.